Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Júlio Smack, esse aqui é meu canal e eu vou falar um pouquinho hoje sobre a temática ancestralidade. Para quem já me acompanha já sabe que eu já venho falando sobre esse tema de diferentes maneiras e hoje eu vou estar falando sobre memórias, lembranças. Então eu vou estar aqui, espero que eu consiga, óbvio, fazer outros vídeos com essa temática. Por quê? Isso ajuda a gente nesse campo imagético, esse campo da memória, a partir do outro também encontrar em nós alguma referência que nos ajuda a perceber também algumas memórias, ressignificar memórias e principalmente trazer uma outra forma de você revisitar coisas importantes para vocês de uma outra ótica. As pessoas que já me assistem sabem que eu sou artista, então isso também se aplica nas minhas criações, nos processos criativos, tá bom? Não espere que aqui vai ser um vídeo rápido, um vídeo que seja como algo instantâneo como miojo, tá? Então, que você possa ouvir esse vídeo enquanto está lavando louça, enquanto está caminhando, porque ele vai acessar algumas memórias, né? Porque eu estou acessando as minhas memórias de maneira bem orgânica e com esse objetivo mesmo de até resgatar de maneira pela gratidão por ter vivido coisas que muitas vezes a gente não entende ou que algumas a gente nunca gostaria de ter passado. Isso não tem como eu falar de outra maneira, porque realmente tem coisas que a gente pensa, não queria ter passado por isso. Mas ressignificar como adultos, nesse processo de amadurecimento, acho que ajuda muito. Então aqui eu acesso, então desse lado que vocês estão também, acredito que isso vai ser um trabalho bastante significativo. Tá? Então essa é a introdução para que vocês entendam melhor esse trabalho, para que nos próximos eu não precise tanto chegar nessa introdução, para que vocês já cheguem e já escutando, consigam também estar aqui interagindo dessa maneira receptiva e ao mesmo tempo ativando esses lugares de memória dentro de vocês. Bom, eu vou acessar aqui algumas memórias falando, eu vou estar relatando sobre algumas experiências que eu tive, que eu lembro quando eu era criança, principalmente. Bom, eu vou resgatar algumas memórias aqui de 95, de 1995, quando eu tinha 7 anos, mais ou menos. Eu nasci em 87, então em 95, naquele momento, eu deveria ter uns 7 anos, na verdade 6 anos, porque essas memórias foram antes do meu aniversário, né? Então, 6 anos, 6 para 7. Bom, eu lembro muito de momentos quando eu ia para a escola. Eu acordava, alguns flashes, óbvio, né? Porque eu não lembro de todos os dias. Eu acordava e essas memórias são muito boas, tá? Eu gosto muito dessas memórias. Eu acordava e ali, nesse momento de ir para a escola, eu lembro muito da gente comer algo bem rápido, mas eu lembro muito da minha cama, de acordar e ter esse espaço, né, da minha cama ali, que era perto da parede, então eu conseguia sentir o geladinho da parede. Do café da manhã não tenho tantas memórias, mas eu lembro muito quando chegava o ônibus escolar, né? E grande parte desses ônibus escolares que eu e minha irmã, a gente saíamos juntos, uma parte foi de um outro cara que fazia o transporte, mas quando veio o meu avô, que meu avô também trabalhou anos como motorista de ônibus, então
ele ficou responsável por uma grande parte do transporte escolar, que era um ônibus mesmo, aquele ônibus grande de transporte mesmo coletivo. Só que era um ônibus que uma das companhias de ônibus daqui da região vendeu, porque já não precisava mais, e aí meu avô comprou. Então ficou aquele ônibus com o mesmo estilo que se usava naquela época dos coletivos, né, dos transportes coletivos. Então era muito grande. Era muito divertido, porque a gente trazia também uma referência dos ônibus normais, de coletivos, para dentro do ônibus escolar, que a gente fazia um monte de coisa de criança, né? Então, meu avô chegava, então a gente entrava no ônibus e tinha toda aquela atmosfera, aquele cheiro de ônibus, né? Aquele cheiro de acordar cedo, criança acordando cedo. Não lembro se eu tomava banho quando eu acordava. Não sei. Porque quando eu era mais adolescente eu tomava, mas quando eu era criança eu não lembro. Talvez sim. E no primeiro instante, a gente estudava na Copemac, que era uma escola muito boa aqui de Macaé, né? Lá de Macaé. E era uma escola particular, que era tempo integral. Então, saía, acho que no fim da tarde, talvez, ou no meio da tarde. Acho que no fim de tarde. Então, quando o ônibus chegava, a gente ouvia a buzina. Os vizinhos deviam odiar, óbvio. E aí buzinava e a gente saía de casa correndo. A gente sempre chegava, né, saía atrasado. E um belo dia, eu lembro disso até hoje, eu estava com dor de barriga. E foi muito louco, porque estava com dor de barriga. O meu avô ficou mega estressado quando estava ali na frente esperando eu entrar no ônibus. Então eu tinha todos os flashes, né? Cheguei naquela parte rápida, né, de ter que ir logo entrar no ônibus, mas também eu acredito que seja algo relacionado à ansiedade, né, ao medo também daquele momento novo de que meu avô estava dirigindo o ônibus e que tem toda aquela carga, né, de novidade, e você é criança, então seus amigos sabem que é seu avô, então tem toda uma relação de e agora? O que vai ser? Então eu lembro de toda aquela correria e eu cheguei no ônibus, mas ao invés de receber uma bronca, eu não lembro exatamente como é que foi, mas eu lembro de ter uma atmosfera de alívio. E talvez porque minha mãe tenha falado, né, que eu estava passando mal, então não tinha muito controle sobre isso, apesar de meu avô ter ficado estressado, buzinando, em algum momento ele parou. E então eu cheguei e estava tudo bem, tipo, não era aquilo tudo que eu estava pensando. Então, isso foi muito louco, porque é uma memória de de algo engraçado, óbvio, mas também ao mesmo tempo dessa correria, sabe? Na parte do ônibus, mais ou menos, ali era muita diversão, porque era tudo criança. Então, como as crianças sabiam que eu era neto do meu avô, ali, né, o motorista, então se juntavam comigo para fazer bagunça para que não tivesse tanta disponibilidade do meu avô brigar com a gente. Então a gente pintava e bordava, né? Então imagina, uma criança dentro de um ônibus que lembra o ônibus coletivo, brincando para cima e para baixo, porque é aquela liberdade de poder se pendurar naquele negocinho que a gente segura no ônibus, ficar pulando. Nós pulávamos lá atrás. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Ou se tiveram a oportunidade de fazer, de que tá lá atrás do ônibus e quando passava o quebra-mola a gente pulava. Era a melhor parte. Eu lembro até hoje, assim, até o cheiro do ônibus, né? A gente tinha, eu, né? Tenho guardado porque quando batia o sol também tinha uma outra. Porque quando você está saindo de manhã cedo, o sereno, o sol batendo,
e também porque meu avô ele era estritamente cuidadoso com a parte da limpeza do ônibus, então estava tudo muito limpinho. E não sei se ele passava algum produto também no estofado, então tinha um cheiro diferente, um cheiro diferente. E quando a gente pulava, então amassava o estofado, então ainda saía aquele cheiro de estofado de ônibus. Então são detalhes que vão enriquecendo mais ainda essa experiência daquela parte da infância. E quando chegava na escola, era era um evento, né? Porque quando chegava na escola, imagina você ser deixado na escola pelo seu avô. E naquele ônibus grande. E que quando você é criança tudo parece muito grande. Então era o evento. Chegar na escola com o seu avô. Então para mim... Eu gosto muito dessas memórias, assim. São memórias muito, muito especiais. Porque também, dentro dessas memórias do ônibus para a escola. Nessa escola, era uma escola muito, muito boa naquela época, lá em Macaé, em 95, que era uma escola, se eu não me engano, era uma escola pioneira nesse sentido integral, particular, com toda a estrutura que ali tinha. E abarcava, acho que, o ensino fundamental e o ensino médio, que antes era chamado ginásio. E as memórias daquele momento da escola era o uniforme, né? O uniforme vermelho, a bermuda vermelha, que para mim era uma novidade, porque na escola que eu estudava antes era azul e nessa era vermelha, ou a da minha irmã que era vermelha somente. Mas era o vermelho em si. E também porque tinha comida na escola e era uma comida diferente, porque até hoje o cheiro, quando... Eu sou muito ligado a cheiros e memória, então quando eu sinto o mesmo cheiro, imediatamente me remete a esse momento da escola. Quando eu vou em algum restaurante, assim, que tem algo voltado para o industrial, é o mesmo cheiro. Não um restaurante pequeno, mas um restaurante que tenha algo industrial, porque eu não sei qual que é o cheiro que se exala nesses lugares de cozinha industrial, mas tem um cheiro parecido, que era dessa escola. Para você ver como é que essa escola era incrível. E eu lembro até hoje de um frango que a gente tinha comido, que era um frango empanado, uma coxa empanada desse frango. E até hoje o sabor também. Eu lembro da gente na fila esperando e eu vendo o sol, sentindo o sol batendo no corpo, né, naquele momento que o sol de meio-dia, 11 horas, entre 11 e meio-dia, ele ficava aberto. Então a gente ia de maneira espontânea, cada um ia no seu tempo, tinha um intervalo e cada aluno ia no seu tempo. E o cheiro, né, o frango, e também na fila de uma dessas memórias, esperando ali na fila, tinha um amigo chamado Igor, que eu lembro até hoje. E esse Igor, ele tinha feito um desenho que nós, em algum momento, fizemos uma exposição em um hotel em Macaé naquela época, que era um hotel muito... talvez o melhor hotel daquela época, que se chamava Ouro Negro. Fizemos uma exposição lá. E eu lembro que ele fez um desenho muito bonito. Para mim, né, era um sol com montanhas, era uma coisa assim, sol com montanhas. Eu achei aquilo incrível.
Achei aquilo revolucionário. Porque o meu foi, eu lembro até hoje, meu desenho foi um Fusca, Fusca e uma casa. Talvez isso. Fusca, tinha um Fusca que eu lembro e uma casa. Talvez pessoas, não sei. E, bom, o desenho dele foi incrível. Então eu lembro até hoje da gente conversando e ele era mais alto que eu, era magro, branco. Então tem essa memória do restaurante. Então até hoje isso me bate com muita presença. Uma outra parte foi na aula de natação e o cheiro também da piscina, aquele cheiro de cloro, e que logo me remetia a momentos de muitos desafios. Agora, nessa parte era mais dos desafios, porque eu tinha muita dificuldade em nadar e também tinha vergonha de nadar porque não sabia nadar direito. Então, eu ficava muito desesperado e aquilo me deixava um pouco envergonhado em relação aos outros meninos. E também porque eu me sentia eu me sentia um pouco. Sabe quando você é criança e você acha que você não consegue fazer porque você acha que seus amigos sabem fazer e aí você nem tenta porque na sua cabeça você vai passar vergonha ou que você pode fazer errado e todos vão olhar para você e vão te julgar. Então eu tinha muito essa cabeça naquela época, então eu tinha muita dificuldade. Então isso me deixava muito travado, mas eu ia. Estava ali, porque as atividades nessa escola, que eu me lembro, claro, pode ser que tenha sido diferente, eram atividades que a gente escolhia. Então tinha horário livre e a gente podia escolher o que a gente queria fazer. Então eu escolhi a natação. Então eu lembro até do momento que eu segurava a prancha, eu lembro do sol também que batia naquele momento, eu lembro também do frio que fazia em dados dias, que já era, eu fazia na parte da tarde, então possivelmente em algum momento o sol já não batia ou ele era obstruído por alguma parte do prédio, e então essa era uma ótima memória. Lembro também do professor falando em relação a de bater a perna com mais força. Bom, essa é a parte da piscina. E tem uma outra parte também, dentro da sala de aula. Eu lembro muito bem que lá tinha quadrinhos da Turma da Mônica. Eu era viciado nas figurinhas, eu nem lia, eu gostava muito das figurinhas. Então, o que eu lia era mais pelas figuras do que da própria leitura. Então, lembro bem dessa referência. Tinha também uma revista da She-Ra, não sei se vocês já... Com certeza, quem está assistindo aqui conhece a She-Ra. Então tinha a revista da She-Ra que mostrava o boneco da She-Ra, a boneca da She-Ra, né? Então era muito engraçado porque eu imaginava como que seria a boneca da She-Ra, pois os meus amigos, não, amigos? Não, os mais velhos daquela escola tinha os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco e eu nunca tive naquela época. Então eu imaginava como que seria a boneca da She-Ra, tendo referência dos Cavaleiros Zodíacos que eu via dos meninos mais velhos. Naquela época era muito difícil dos meus pais pagarem essa escola, porque era muito cara. Inclusive a gente começou estudando nela e depois teve que parar. Ficamos talvez 6 meses estudando nela e depois tivemos que parar. E ficamos mais 6 meses estudando com ensino particular. Bom, então, eu tenho e era muito engraçado porque eu sempre fui uma criança muito imaginativa, então eu tinha muito concreto sobre essa experiência de relacionar a imagem que eu via na revistinha e a imagem que eu via dos meus amigos e tentando ali trazer uma criação inédita
Porque eu adorava também He-Man e She-Ra. Até porque quando a gente era criança, a única coisa que a gente tinha acesso era as locadoras, então parecia mais inacessível esse, esse desenho, esses bonecos. Bom, era sempre assim. E também dentro da escola, dentro ali da sala de aula, tinha também aquele estojo, então tinha o cheiro de estojo, que também era incrível. A sala de aula, que a gente subia as escadas, tinha a porta de madeira, que dava para ver um pouco a piscina. O sol também entrando na escola, porque fazia algumas sombras, algumas luzes. As carteiras, elas eram pequenas, eu acho, e elas eram... A porta era bem na entrada e o quadro era do lado oposto. Então a gente chegava e dava de cara com o quadro. E eu lembro bem quando a gente descia também, porque segurávamos aquela parte, acho que é corrimão. E dentro da sala de aula também tinha uma outra referência, uma outra memória, mas não tão positiva, que uma professora me bateu. Não lembro o que eu fiz, que não sei se eu respondi ela ou se eu não fiz atividade direito. Eu sei que ela me puxou pelo braço e depois, claro, falei para minha mãe. Minha mãe depois falou com a escola, não lembro se ela foi demitida, alguma coisa assim, mas foi bem forte. Eu lembro até hoje, estava sentado no chão, não lembro o que eu fiz exatamente, mas eu só tenho a memória de ser puxado assim. Me pegou pelo braço, forte, e me puxou para cima. E foi falando alguma coisa, gritando comigo. Eu lembro que a professora tinha um cabelo mais... eram cabelos encaracolados, né? Um pouquinho aqui na altura do pescoço, quase chegando no ombro. E isso, então tem essa memória que não era tão boa, mas que foi bem forte a sensação de ser puxado. E nessa escola era diferente em relação ao hino nacional, porque na escola anterior a gente ficava em filinha. E nessa a gente ficava em fila, mas era uma fila diferente. Não sei explicar muito bem, porque até talvez que nessa escola, por ter mais pessoas, talvez a minha referência quando criança não tenha sido... porque eram escolas diferentes. Sabe quando você é criança e você tenta resgatar quando você é criança, né? Quando você busca resgatar uma memória de criança, mas você acaba que dá de cara com fragmentos de uma outra memória muito próxima. Então, assim que eu estou agora. Porque antes eu estudava numa escola chamada Álvaro Bastos. Bom, e nessa mesma escola eu fiz uma grande amizade, mas que depois eu fui percebendo que era mais da minha parte. Sabe quando você é amigo de alguém, mas esse alguém não é seu amigo, porque a tua referência daquela relação era diferente? Então, isso aconteceu comigo. Eu lembro de um grande amigo dessa escola, que se chama William. E a gente era tão amigos que eu fui para uma festa de aniversário dele. E nessa festa, eu lembro até hoje, era a festa dos Cavaleiros do Zodíaco, o tema. Foi, inclusive, até hoje, quando eu passo perto, em algum momento eu lembro. Porque foi muito incrível participar de uma... Foi a única festa de aniversário que eu fui naquela época. De ir numa festa de aniversário de um amigo daquela época tão importante para mim. Foram 6 meses, mas foram muito intensos e importantes na minha criação de memórias positivas daquela época. Então eu lembro
de, de ter ficado muito feliz, mas muito mesmo de ser convidado para participar de uma festa, ainda mais de um amigo daquela escola, né? Para mim, ele era um grande amigo, tanto que quando ele se machucou naquela época, alguém dos mais velhos, de turmas acima, sem querer machucou ele, talvez uma pedrada na cabeça, alguma coisa assim. Foi bem, bem forte, a escola toda se movimentou porque ele sangrou. Eu fiquei muito preocupado, fiquei muito desesperado de um amigo meu ter sido machucado, a escola toda começou a se movimentar. Eu lembro do sol, que era por volta de meio-dia, 1 hora, a irmã dele correndo para poder ajudar ele, porque foi um momento de muito desespero. A escola, sabe aquele movimento de alunos assim, buscando saber o que era, vendo os adultos correndo, subindo e descendo, foi loucura. E aí, né, para vocês saberem a amizade, né, o carinho que eu tinha por ele naquela época. Então, quando eu fui, achei incrível. Eu lembro dos pais dele, eu lembro quando eu cheguei, era uma coisa incrível, porque tinha aquele termo dos Cavaleiros Zodíaco, era um lugar que eu nunca pensei que seria um lugar de festas. E era um espaço bem comprido. Lá no final estava o bolo, tinha alguma moldura dos Cavaleiros Zodíaco. Era aquela moldura, se eu não me engano, dos 5 Cavaleiros Zodíacos com os braços assim, né? Cada um com um braço assim, juntando os 5. Tinham as mesas, eu lembro que teve filmagem. Até hoje queria muito ter acesso a essa filmagem que o William tem, mas ele disse que não tinha digitalizado. Isso já faz 5 anos que eu conversei com ele sobre isso, ou um pouco mais. Ele também lembra dessa escola. Então, como para mim foi muito pontual e ele teve uma continuidade nas construções de memória naquele momento, porque ele ficou na primeira série, essa é a memória da primeira série. Primeira série, segunda série, terceira série. Então ele teve a continuidade, então se embolou com outras memórias. Como para mim foi muito pontual, então essa memória ela é muito viva, né, na minha visão. E foi incrível porque cada vez que eu lembro dessa festa e relaciono com Cavaleiro do Zodíaco, e o quanto esse desenho, por mais polêmico que seja, ele faz parte de uma memória muito importante para mim, isso faz uma junção muito incrível. Até porque você criança, tudo parece muito grande. Então para mim essa memória foi muito especial. E cada vez que eu passo ali em frente e eu lembro disso, porque parece um portal. Não sei se vocês já passaram por isso. Você passa na frente de um local e esse local você já vivenciou coisas muito especiais na tua vida. E quando você olha para ele, é incrível, é cinematográfico. Tudo se transforma e você começa a revisitar essa memória. É como se você tivesse ali vivendo novamente. Tudo no espaço vai vum, e você vai para um túnel do tempo. É muito incrível. Ai, o que vocês acharam desse compartilhar de memória? Tem muitas outras desse tempo, mas são essas que eu consegui acessar agora. Vai ser tudo muito orgânico, tá bom? Porque eu acho que isso ajuda muito a gente trazer, principalmente essas referências que muitas pessoas falam sobre a criança interior, de curar a criança interior. Então, é ela vir nesse momento de maneira que a gente consiga acessar organicamente. Quando você compartilha com o outro, você consegue se escutar e o outro também consegue acessar não só as palavras, mas as emoções. E esse é o meu objetivo, de ressignificar esse estado ancestral
de uma maneira que a gente traz lá atrás e que busca para compartilhar para o presente e ao mesmo tempo vai mexendo coisas na gente, vai trazendo um mexido interno e acho que é isso. Acho que senti que terminou agora. Então comente aqui, é bem importante esses comentários aqui embaixo para que eu consiga ter um feedback de vocês, para ver se eu continuo por esse viés ou se eu mudo a rota, mas que de fato esse caminho ancestral ele é bem importante para esse canal, até mesmo para a minha construção como ser humano. Então, te vejo no próximo vídeo. E é isso. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir também e ali tocar o sininho, tá bom? Até a próxima. Muito obrigado.